Bom, voltamos agora na segunda parte. O Rafael estava falando, né, sobre justamente todas essas questões que foram levantadas também por Aristóteles e o Cadu colocou. Enfim, ele tinha terminado ali o seu raciocínio. Nós tivemos, né, um probleminha técnico. Voltamos agora com a segunda parte do webinar, né, sobre o sagrado masculino, o homem político, né, e a não violência. Falando sobre isso, então, agora continuando com você, Rafael, queria saber assim, é possível ser não violento no momento que a gente está vivendo no país, né? Nesse sentido assim, não que tenha que ser violento, né? No que eu acho, mas como não ser violento dentro de tudo que a gente vê de coisas absurdas, trabalhando com essa questão da não violência, de tentar assim, olha, escutar, saber lidar com digamos, a ignorância do outro, né? Como a gente viu, não é o ministro, é o das relações exteriores, né? O O Ernesto representante Araújo. isso, falando sobre essa questão do comunismo, e a China, essa coisa e tal. Então, assim, quando você escuta uma pessoa, de repente, falando isso na tua frente, você tem que se segurar muito, muito, né? Então, assim, como não ser, né, no caso, um cientista político que tem toda uma informação sobre as estruturas políticas, e no caso, homem, né? E por isso eu convidei dois homens hoje para falar sobre essa questão desse sagrado masculino que nos habita e habita também as mulheres, mas nesse sentido, como sendo, né, até você citou na primeira parte, a questão do Cid Gomes, né, que, digamos, como cabra macho, pegou o trator e mandou ver lá nos policiais, dentro de todo um contexto, né, que a gente sabe o que estava acontecendo, quem é que estava lá dentro, a mando de quem e tudo mais, independente disso, foi uma coisa assim, né, exacerbada. Então, como não chegar a este finalmente, na opinião de um cientista político? Olha, acho que não só é possível, como também necessário no momento atual, né? A gente, infelizmente, tem pessoas que ocupam cargos públicos que, em primeiro lugar, não se pautam pela ciência e não se pautam pelo diálogo, né? Que é o mínimo que se pressupõe quando alguém ocupa qualquer tipo de cargo público, né? Se ocupando um cargo público, você tem a obrigação de dialogar, mesmo com aquelas pessoas que pensam de maneira diferente, mesmo com aquelas pessoas que estão do outro lado do espectro político seu. Pelo menos eu tento adotar sempre esse tipo de estratégia, né? Dialogo com pessoas tanto que estão no meu campo, quanto pessoas que têm visões completamente diferentes das minhas. A questão é você tentar sacar se a partir do momento que você entra num debate ou num diálogo, aquela pessoa, tanto como você, está predisposta a mudar de opinião a partir do momento que ela ouvir um argumento que seja mais racional que o seu. Se não tem esse tipo de predisposição, aí não vai existir qualquer diálogo mesmo, né? E acho que a alternativa à violência tem que ser essa, né? Você sentar e simplesmente dialogar, expondo opiniões, argumentos, não apenas opiniões, mas argumentos que sejam baseados em fatos, em evidências, né? Não dá simplesmente para você falar, ah, não, mas essa é a sua opinião. Ah, não, aí, né? Você precisa expor de alguma maneira isso, né? Falar, olha, eu cheguei a essa determinada conclusão, por quê? Porque eu tenho esse dado que baseia a minha opinião, eu tenho esse dado aqui, que é a minha fonte principal, que é um documento histórico, por exemplo, eu tenho essa declaração que essa pessoa deu corroborando aquilo que eu disse que ela falou, de fato. Então, acho que o diálogo tem que ser o caminho, né? Se a gente de fato quer um caminho que seja não da violência, né? Mas também sempre levando em conta aquilo que eu disse, né? A gente não pode romantizar o diálogo, né? O diálogo não resolve tudo. Tem que sacar que as pessoas têm que estar dispostas a dialogar também, né? Senão você fica dando murro em ponta de faca o tempo inteiro. E, Cadu, para você, queria saber também como que é para você isso, e eu vou, digamos, colocar mais alguns temperos aí na pergunta para você também. Assim, dentro dessa questão da possibilidade de não ser violento, e a gente vive um momento também que a gente vê, não que seja obrigado, né, no caso, a esquerda, ela seja obrigada a ser unida, digamos, como grandes irmãos, porque existem várias esquerdas, várias formas, né, da esquerda se pensar, digamos, o poder, alguns têm mais fome de poder, outros menos, enfim. Mas, assim, como o Rafael colocou, né? Quando você está defendendo com argumentos, mas só que para quem está conversando com você, a pessoa pegar um exemplo assim, que a pessoa não é, de repente, uma pessoa ignorante no sentido amplo da palavra, que já vai, digamos, para uma questão, às vezes, até de xingamento, sem chegar a esse ponto. Mas para você, num diálogo com uma pessoa que até tem também os seus fundamentos e possa virar para você e falar assim, olha, mas o Lula, ele defendeu o Cabral, ele falou em campanha do Cabral que o Cabral ele era uma pessoa, digamos, um dos melhores políticos da história do Rio de Janeiro. Isso tem no YouTube e tal. Eu já passei por esse tipo de coisa, né? Então, assim, aí, nesse sentido, por isso que eu falei, vou jogar mais tempero, porque, assim,
como não, não que é um argumento dessa pessoa, então não tenho que ser violento, eu tenho que ser violento. É isso que eu estou colocando. Mas é dentro desse diálogo que o Rafael traz, é como trabalhar essa não violência e entendendo também, digamos, de fazer, não que, digamos, o PT tem que fazer uma meia-culpa, não tem mais que fazer essa meia-culpa nesse sentido, mas é como que a gente entende esse momento agora, digamos, que esquerda é essa que possa vir de repente, ter uma voz de salvamento, digamos, do que a gente tem visto quando as pessoas saem nesses buzinaços e colocando aí, queremos o AI-5. Então, parece, assim, que ficou uma coisa de extremos. Né? Então, se você fala... Então, como que é isso para você, nesse quesito de trabalhar essa não violência? Bom, é isso. Eu acho que hoje há uma predominância mesmo de extremismos, né? E não um extremismo conceitual, mas assim ideias refratárias de uma parcela das direitas e de outra parcela das esquerdas também, né? E tudo isso muito ligado à questão messiânica, né? Que alguns políticos foram elevados aí a patamares messiânicos. É o caso, por exemplo, do que ocorre hoje com aqueles que seguem a seita do Bolsonaro, que para mim acabou se tornando uma seita, né? Eu ainda esses dias estava comentando, né, falando da questão do isolamento, da necessidade de isolamento, como o Rafael colocou muito bem, sobre a necessidade de se ouvir a ciência, né? Principalmente quando falamos sobre uma questão de saúde, uma questão biológica, que é assim, de um vírus e assim por diante. Então, na verdade, essas pessoas que seguem, né, essas orientações completamente malucas, né, se colocaram aí num ponto de intersecção entre a seita do Jim Jones e a seita do Charles Manson, né? Que os caras viraram aí suicidas e homicidas ao mesmo tempo. Então, eu vejo que esses extremos eles acabaram se tornando muito refratários, né, ao diálogo. Então, assim, eu acho que é preciso a gente encontrar caminhos para chegar até essas pessoas, né? Mas o diálogo é essencial. A política, né? E a política, nós praticamos a política o tempo todo, em todos os ambientes, né? Como o próprio Aristóteles dizia, o homem é um ser político, né? Para ele ser feliz, ele precisa viver em sociedade, e viver em sociedade até dentro da nossa casa, a gente estabelece relações políticas, né? Então, é preciso buscar o diálogo. Mas eu confesso que eu tenho identificado cada vez mais dificuldade em conseguir conversar por conta dessa visão binária, né? Então, não existe tons de cinza. Ou é branco ou é preto e pronto, né? E a falta de argumentos, como o Rafael colocou muito bem, né? Então, assim, não há argumentos baseados em fatos, em dados, né? Os argumentos, o que vale hoje é opinião. Então, daqui a pouco o cara vai se jogar do prédio e vai falando, na minha opinião, a lei da gravidade não existe, né? Então, é uma coisa maluca mesmo, né? E é curioso pensar, né, se a gente for falar do momento atual, o quanto a sociedade projeta também papéis, e aí fazendo link com aquilo que a gente está discutindo antes, né? O quanto a sociedade, essas pessoas que seguem determinados políticos, projetam papéis que eles têm que cumprir enquanto homens também, né? De Exato. não demonstrar qualquer tipo de fraqueza, de ter uma capacidade de liderança que as pessoas acreditam que seja apenas intrínseca ao homem, né? Não acham que uma mulher vai conseguir cumprir esse papel, que é uma completa bobagem muitas vezes. Esse homem também muitas vezes paternalista, né, que vai cuidar das pessoas, que vai cuidar da sociedade, que além de tudo não vai demonstrar fraqueza, que vai estar sempre certo, né, por mais que fale alguma coisa que não tem o mínimo pé nem cabeça, mas que está sempre certo, né, enfim, não, o que ele está falando está certo, é verdade, tal. Que é o tipo de coisa que a gente não vê em relação a políticas mulheres aí pensando, né, não se tem esse tipo de projeção de papel em relação a elas muitas vezes, né, até porque, ok, no momento atual, e aí também é outro problema, né? São poucas mulheres ocupando cargos no governo, quase nenhuma, na verdade, né? E aquelas que ocupam são o quê? Ministra Damares, ministra Regina Duarte, que são, né? Também acho que não preciso nem comentar muito aqui o tipo de opinião que elas reproduzem muitas vezes, né? E isso é curioso, assim, né? Tem uma discussão muito legal também no campo da teoria democrática, né? Dentro da ciência política, que discute um pouco a representatividade, né? Então,
A gente luta historicamente por mais mulheres ocupando espaços de poder, e isso é necessário, né? Quando a gente compara países que têm mais mulheres no espaço de poder em relação aos outros que têm menos, os países que têm mulheres nos cargos de liderança sempre têm um desempenho muito melhor do que o de homens, né? Só ver isso no momento atual. Os países que têm chefes de Estado mulheres são aqueles que estão indo melhor no combate à pandemia, inclusive, né, também. Mas essa discussão que eu dizia da teoria democrática tem uns debates muito interessantes, né, que a partir do momento que você coloca mais mulheres dentro do campo da política, ocupando espaço, a coisa tende a melhorar em vários níveis, etc. e tal, mas não necessariamente essas mulheres vão acabar representando pautas que partem do campo das mulheres, né? Isso é muito curioso, né? A gente pega, por exemplo, o Congresso Nacional hoje em dia, você tem mulheres que têm visões completamente antagônicas daquilo que tem que ser daquilo que poderia ser defendido, melhor dizendo, mas é um tipo de discussão que não rola dentro da bancada dos homens muitas vezes, né? Você pega ali, acho que hoje em dia a proporção de homens ali está em torno de 80, quase 90, acho que 80% mais ou menos de homens dentro do parlamento, e esse tipo de discussão não surge tanto, né? Não se questiona muito esse tipo de papel que o homem, etc., homem, está cumprindo lá dentro, né? Cargos de liderança e tal. A gente pega a mesa diretora, por exemplo, da Câmara dos Deputados hoje, acho que são pouquíssimas mulheres, ou quase nenhuma. E, ok, também reflexo do fato do parlamento também não ter muitas mulheres, que é o tipo de coisa que a gente verifica até no plano municipal aqui, né? A gente está aqui em Santos, né? A gente pega a legislatura da Câmara dos Vereadores aqui de Santos, não a atual, a anterior. Eram 21 vereadores, 21 homens, né? Era um completo absurdo, assim, um Clube do absurdo. Bolinha. Sendo que Santos é absurdo, sendo que Santos é uma das cidades que tem a maior proporção de mulheres em relação a homens no Brasil, se não me engano, está em torno de 54% a 56%. Então você imagina, né? Como é que essa sociedade vai estar representada por um parlamento municipal que não canaliza demandas das mulheres, né? Por exemplo, a gente pode pensar em várias delas, né? Sei lá, por exemplo, a iluminação pública em Santos é muito deficitária, traz muitos problemas de segurança pública, e quem tende a sofrer muitas vezes com isso, em grande parte, são as mulheres, né? Que tem muito medo de circular em alguns quarteirões, algumas ruas e tal. E é o tipo de demanda que dificilmente vai chegar numa classe política que não tem mulheres ocupando aquele tipo de espaço, né? Então, isso parte também do homem ter esse tipo de sensibilidade, de sacar, de dialogar com mulheres, se você tem um cargo público, de ouvir demandas desse setor da sociedade, é importantíssimo, de abrir mão também, muitas vezes, de alguns espaços, né? Uma das coisas que eu procuro mais fazer, por exemplo, é quando sempre me chamam para entrevista sobre algum tema que eu conheço, uma mulher que manja muito mais do que eu procuro indicar ela. Falo, por favor, dê essa entrevista por mim, aí tal, eu sei que você tem um conhecimento muito maior do que eu do assunto e tal. É o tipo de coisa que a gente pode fazer abrindo espaço para que a sociedade se torne um pouco mais representativa daquilo que a gente gostaria que fosse mesmo, né? Legal. E para a gente já ir mais ou menos ir se direcionando aí para o final, né, desse webinar, ele um pouquinho mais curto hoje, acho que ele está num formato bacana, que a gente não ia entrar a fundo na questão dos quesitos dos arquétipos, né, do masculino mais aprofundado, mas na questão da política, como a gente tem falado, o Rafael falou também sobre a questão aqui trazendo para Santos. Nós temos aqui, digamos, Santos como a terra do patriarca da independência. Aí, sei lá, fica essa questão também, né? Quem é a matriarca da independência? A princesa Isabel, né? Possivelmente, enfim, mas ela ganhou esse título e tal. Então, como que esse trabalho, né, que a gente acaba passando aos poucos, como o Cadu falou lá no começo, sobre toda essa interação desse universo das ruas, né, de uma representação, grandes avenidas. Aqui em Santos nós temos a Ana Costa, talvez a avenida mais importante da cidade tem o nome de mulher, por coincidência, talvez, de algumas questões, né? Tem toda uma história, a dona Ana Costa, muito interessante a história da avenida em si e tal. Mas, assim, tirando a Ana Costa, são poucas outras que têm a importância, como, né, essa avenida. Aí, para terminar, eu faço a última pergunta, eu sei que o Cadu também já está quase aí no horário dele, também. Começo então com você, Cadu. Agora é com você, né, digamos, ser breve ou um pouco mais, digamos, que você possa discernir também a questão do teu tempo. Saber, assim, essa questão do masculino agora, nesse ponto de virada histórico na humanidade, né, do pós-quarentena, como que você vê, eu não que você tenha uma resposta, porque acho que ninguém tem essa resposta, mas como que você vê essa relação, né, com os povos originários também, com essa questão do masculino, que vem também dos povos originários, que lá tinham um formato, eu sei que é pouco tempo para falar de tudo isso, mas em termos de transformação dessa consciência. Isso já vinha um pouco antes, mas como que está para você isso agora, principalmente agora com algo que você está tendo de insights, enfim, não sei. Aí eu queria saber de você agora nesse pós-quarentena.
Só uma coisa que eu acho que é interessante se falar, Eduardo, quando a gente fala sobre a história, por exemplo, né? Vocês citaram aí Santos também com nome de ruas, se pegar os monumentos da cidade, a gente não pode esquecer que a narrativa histórica ela foi construída por homens e para homens, né? E aí eu estou falando da questão de gênero, mesmo masculino, né? Então, foi construída por homens e para homens, né? Há um componente que também não dá tempo nem é o tema hoje, mas o componente racial que também está muito presente, inclusive em formação de congresso, de câmaras, tal, né? Porque a cidade também ela territorializa os espaços por conta de características raciais também, né? Por exemplo, indígenas, os povos originários, né? Sempre que inseridos no espaço urbano, eles vão ocupar áreas periféricas, áreas que não têm interesse nenhum e assim por diante. Agora, com relação a essa questão de gênero, por exemplo, ano passado eu fiz um trabalho, eu viajei um mês em Roraima, né, visitando, eu fiquei em diferentes comunidades indígenas lá, e uma coisa que me surpreendeu muito foi exatamente o processo de organização das mulheres, porque são sociedades também patriarcais, são culturas também patriarcais, mas as mulheres estão se organizando e ganhando muito espaço, ganhando espaço com muita força, né? Eu entendo que essa masculinidade, né, pautada, o homem mais forte, ou em figuras com direitos diferentes, né? Ou seja, que o homem sempre se sobrepondo, seja por intermédio de uma falácia da sua... Acho que travou, Cadu. Isso tem que ficar para trás. Oi? Não, eu tinha travado um pouco, mas tá. deu problema. Isso é ultrapassado. Eu vejo os discursos machistas hoje, né? Principalmente posturas de masculinidade tóxica, eu falo, cara, isso não cabe mais no século XXI. Durante a pandemia, eu cheguei, inclusive, a gravar um vídeo que me preocupou muito, o aumento dos dados de violência contra a mulher dentro de casa, de violência doméstica. Né? E vi muitas piadinhas rolando nas redes sociais. O duro do homem é ter que ficar aguentando a mulher em casa, né? Então, essas piadas de teor machista continuam a circular. A gente espera que essas reflexões, ou que essa transformação, porque a sociedade, sem dúvida, vai se transformar, né? A pandemia, esse isolamento, a crise econômica que vem, quer dizer, nós não seremos os mesmos, né? Isso não quer dizer que nós sejamos melhores depois, é essa a grande preocupação, né? Essa grande preocupação. Eu espero, né, que seja um momento para reflexões, né? Que seja um momento para que as pessoas repensem os seus papéis sociais, repensem os seus padrões de consumo e que consigam transformar essa experiência, né, em algo positivo. Eu espero muito isso. Mas eu não sei se eu acredito muito nisso, né? Eu não sei se eu acredito muito nisso. A gente vê, e aí o próprio governo federal, né, reproduzindo e cada vez com mais força as falácias, né, pautadas em machismo, no racismo e assim de forma tóxica, né? Completamente tóxica, né? E uma coisa que o Rafael colocou, né, quer dizer, a gente tem mulheres hoje, cresceu o número de mulheres na política, mas muitas delas exatamente reproduzindo, né, as mentalidades machistas, né? Então a gente tem um monte aí no Congresso e algumas poucas que foram nomeadas no governo. Então assim, eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso, né? Como vai ser depois. Legal. Cadu, eu vou fazer a mesma pergunta para o Rafael, e como eu fiz para você, coloquei mais tempero, depois você assiste, se você quiser, eu vou colocar mais tempero para a pergunta dele, mas aí vai ter a resposta dele, pode te atrasar, né? Que você tem uma live logo na sequência. Então fique à vontade, né? Para ou você sair agora, ou sair conforme ele... Posso tentar ser conciso, Cadu, se quiser. Posso tentar ser bem conciso. Tá bom. Tá. Eu tenho mais 4 minutos, mas fica à vontade para falar e eu saio. Não tem problema, né? É só um tchauzinho, não tem problema. Aí
Isso. Aproveito e já deixo aqui a minha despedida. Legal. E obrigado pela sua participação. Caso você... Imagina, foi uma honra, Eduardo. Estou sempre à disposição. Outras virão. Até depois eu vou fazer mais bate-papo em live com você e também separado com o Rafael também, para a gente poder continuar essa conversa, que com certeza tem muito assunto. Então vamos lá. Rafael, eu gostaria assim, eu sei que talvez seja difícil em poucos minutos resumir isso, mas assim, nós temos 3 tipos de homens hoje que não sei se um deles está tão em evidência, isso na política, né? A pergunta que eu vou te fazer. Nós temos o Lula, né, que aí tem toda uma representação como um estadista. Nós temos o Moro, de alguma forma ele ainda permeia, né, está muito presente, meio que tenta se esquivar e aqui não se apega muito à imagem abissal do Bolsonaro. E temos o Bolsonaro. Por mais insignificante que ele fosse politicamente, ele se tornou significante porque ele está aí. Né? Então, assim, dentro dessa pergunta, como que você vê nesse pós-quarentena, pós-pandemia, esses 3 tipos de homens políticos e assim, 2 são muito violentos. O Lula tem a sua violência em alguns momentos também, obviamente, né? Porque todos nós temos. Mas como que você vê esses homens políticos, essa personificação e como que a sociedade pode, na tua opinião, como cientista político, se organizar e não depender só dessas facetas, né? Eu sei que tem outras, mas esses 3 talvez sejam mais fortes hoje em dia. Olha, pensando no mundo pós-pandemia, assim, eu tenho que ter uma perspectiva parecida com aquela que o Cadu reproduziu aqui, né? A gente sabe que vai ser, tudo que está acontecendo agora vai representar, de fato, uma mudança de paradigma na nossa sociedade, né? Não sabe se uma mudança para melhor ou para pior, né? E esse futuro que vem aí, que já vem surgindo, ele já está em disputa no momento atual, né? Aquilo que a gente vai ter, o mundo pós-pandemia, vai depender daquilo que a gente está fazendo no momento atual, durante a pandemia, né? Esse mundo já está sendo construído a partir daquilo que a gente está fazendo agora, né? Eu torço para que esse mundo que você vai ser construído a partir de então tenha figuras, homens ou mulheres, isso vai para além disso, que se pautem muito mais pela racionalidade, eu acho, que reconheçam o papel que eles cumprem enquanto figuras públicas. E aí isso se aplica às 3 figuras que você mencionou, se aplica tanto a Moro quanto a Bolsonaro quanto a Lula. Eu torço para que essas figuras estejam à altura do papel que se espera delas, né? Porque muitas vezes acaba ficando muito distante disso, né? Muito distante disso. Pensando nessas 3 figuras, né, aquilo que você coloca, né, enquanto, enfim, homens políticos e tal, é curioso pensar o tipo de representação que se tem em relação a elas, né? Pegando o Moro, por exemplo, né, que hoje acabou ficando muito em evidência, né? Moro é visto por muitas pessoas, aí tanto homens quanto mulheres, como um herói, né? Um herói nacional, né? A gente vê representações dele com roupa de super-homem, né? Super Moro e tal. E como se dá essa representação? É sempre aquela coisa, né? Pessoa forte, né? Com capa, com aquele olhar distante, né? Visionário, tal, não sei o quê. Esse é o tipo de representação que se tem dele, sobretudo. Em relação ao Bolsonaro, é uma coisa ambígua, eu diria, né? Porque tem aquela questão paternalista, né? Sempre mencionando metáforas ligadas ao casamento, etc e tal, não sei o quê, mas também ao mesmo tempo daquela coisa machona, né, que como o Cadu mencionou, já é ultrapassada para a gente, mas não é ultrapassada ainda por uma parte da sociedade, infelizmente. Mas é Esse é o chamado grande de problema. mito, né? Se você para analisar... Chamado de mito, né? Uma pessoa que não tem defeitos, né? Exato, né? Ainda que mito tenha diferentes significados, né? Enfim, do ponto de vista de algumas pessoas, é aquela pessoa que não tem defeito, né? Não tem qualquer defeito, né? Isso muitas vezes se dá também em relação ao Lula, né? Muitas pessoas projetam nele uma série de facetas, né? Uma série de projeções e de papéis que se espera que se cumpra de um homem, muitas vezes, né? Aquele cara que é, ao mesmo tempo, cuidadoso, paternalista também, né? Uma coisa meio pai dos pobres, né? Uma representação pai, né? Essa é a figura que se usa muitas vezes, mas também aquela coisa forte, né? Enfim, que faz discurso super, né? No alto do carro de som para milhares de pessoas sem tremer a voz em nenhum momento, né? Aquela coisa masculina, tal. Esse é o tipo de coisa que se projeta. Esse é o tipo de coisa que se projeta muitas vezes, né? Em relação para essas pessoas, né? O que é muito problemático também, né? E acho que a construção desse mundo pós-pandemia passa, além do papel que essas pessoas, figuras públicas, cumprem, também pelo papel que a gente cumpre na base da nossa sociedade. Né? Aquilo que eu mencionei antes, né? Cabe a nós, homens, rever esse tipo de papel que muitas vezes nos é imposto, né? Demonstrando sentimentos também, isso não é um problema, falando sobre coisas que a gente tenha guardada também, muitas vezes, enfim, a gente vê, felizmente, uma boa parte tem muitos amigos meus que hoje recorrem a psicólogo e não veem isso como um problema, não veem isso como uma fraqueza, né? Que vão tentar formas de autocuidado, que também é importante.
lógico, a gente ainda está muito longe daquilo que a gente gostaria, né? Por isso, para mencionar um exemplo pessoal bem breve, assim, né? Eu faço yoga para me cuidar, eu sou o único homem na sala com 20, 30 pessoas, muitas vezes, né? Eu sou o Passo único por isso homem desse também. espaço. Então, os homens não reconhecem esse tipo de coisa como algo que também poderia lhes caber, né? Como uma forma de autocuidado, né? De você se autoconhecer também, se entender, entender o limite do corpo também, físico, muitas vezes, e não entender que isso é um problema, muitas vezes. Acho que passa por aí também, aí no nosso papel de homem na base da sociedade, aí não só falando de lideranças políticas também. Maravilha. Então, Rafael, basicamente o Cadu teve que sair, né? Agora porque ele tinha uma outra live também e não aparece para mim quanto tempo a gente ainda tem, né, de gravação. Mas eu acho que assim, do que a gente colocou sobre essa questão do homem Bem, e a política, essa questão da não violência, óbvio que nós temos um bilhão de outras possibilidades de abordagem, mas aí a ideia é que a gente levante essas questões. Muitas pessoas ficaram curiosas, né? Algumas pessoas ficaram de entrar também no bate-papo, mas eu acredito que ele sendo publicado no YouTube, né, e bem, as claro. pessoas vão assistir, vão ter acesso também, e essa é a proposta do webinar, né? Trabalhar com isso. Tá. Eu acho que basicamente é isso. Queria saber se você tem mais alguma questão para se colocar. Eu ia colocar só de final uma sugestão, na verdade, assim, um documentário que a gente comentou até algumas semanas atrás, né? Tem um documentário muito bacana no Netflix, que me foi sugerido por uma mulher, uma grande amiga, inclusive, que fala justamente disso que a gente tocou aqui, que tanto eu quanto o Cadu tocamos, né? Que é o A Máscara em que se Vive. Justamente questiona esse tipo de papel que cabe ao homem, e aí o documentário trata muito na questão norte-americana, mas com reflexões que se aplicam muito ao nosso momento. Um documentário muito bem feito, inclusive. Eu acabei demorando tempo demais do que eu deveria para ter assistido, eu até faço essa minha culpa, mas é uma sugestão que eu faço aqui para todo mundo que puder ter acesso ao Netflix, que assista esse documentário, que vale muito a pena, que toca em boa parte dessas coisas que a gente comentou aqui. Tá, só repete o nome do documentário que talvez possa ter uma cortada. A Máscara em que se Vive, ou A Máscara em que Vivemos, acho que é A Máscara em que se Vive, se não me engano. Tá, beleza. Então é isso. Obrigado, Rafael. E a gente, com Imagina. certeza, teremos aí outros encontros e depois também Cara, presencialmente, aí tá, chamando outras pessoas, fazendo bate-papo também, para a gente poder trocar. Tá ok? É tá, isso. prazer. Desculpa pelo tá ok, né? Porque um costume às vezes da gente, né? A gente tenta editar, mas faz parte também. É isso. Até mais aí, Rafael. Eu Até vou mais. desligar aqui. É isso, pessoal. Tá. Obrigado e até a próxima.